Boa noite. É sempre uma alegria retornar a esse grupo e compartilhar essas reflexões que a doutrina espírita nos proporciona. Espero que possa ser útil aos nossos propósitos evolutivos. Conta-se que, certa vez, um espírito chega para o seu mentor e pergunta: por que é que existem tantos mundos no universo? E o mentor, então, lhe responde: assim como nas escolas existem muitas séries, o cosmos também os tem. Nem cada mundo, um espírito ou as almas aprendem uma lição. E aí ele mostrou um vasto campo onde tinham 5 casas. E disse: vê aquela primeira casa? Ali os alunos vivem brigando entre si, vivem gritando, eles não têm paz, vivem por instinto. Esse é a representação dos mundos primitivos. Lá, a alma aprende a despertar a razão. E apontando para a segunda casa, ele disse: ali os espíritos já são um pouquinho mais velhos e eles já estão enfrentando provas muito difíceis, eles muitas vezes procuram reparar erros do passado. Essa casa representa os mundos de expiação e provas, igualzinho ao planeta Terra. Já aquela terceira casa, ali os alunos já cooperam mais, eles já trabalham mais em equipe, já têm um senso de coletividade e desejam alcançar o bem conjuntamente. Esse representa os mundos de regeneração. Na quarta casa, você vai encontrar aqueles alunos que vivem em plena harmonia, eles procuram realizar suas tarefas visando o bem comum, e nessa casa o bem predomina. Ali representa os mundos felizes. E na quinta e última casa, ele disse: lá não tem nem parede, é tudo luz, é tudo tão diáfano, tão maravilhoso, e os alunos, eles vivem em plena comunhão, eles vivem vibrando no amor sempre. Ali representa os mundos divinos ou celestes. Eu ia dizer o discípulo, que eu adoro historinha zen, mas é o espírito olhando para o mentor, eu ia dizer mestre, que não deixa de ser, maravilhado diz: e onde é que eu vou estudar? E o mentor responde: onde o seu coração souber amar. A porta sempre se abre no nível da sua vibração. Fiquei pensando nessa frase, gente. Onde é que o meu coração sabe amar? E eu pergunto a vocês uma perguntinha para deixar aí no coração, marinando até o final da nossa conversa. Onde é que o meu coração sabe amar? E voltando para a história, fiquei pensando também no quanto ele fala dessa lei estudada pela doutrina espírita, que é a lei de evolução. Porque ele está falando nessas 5 casas, das 5 categorias de mundos, a evolução desses mundos. Nos mundos primitivos, onde os espíritos realizam as suas primeiras encarnações, eles ali têm muito instinto, né? Então eles vão trabalhando esse instinto até que eles tenham condição de passar para um mundo melhor, que é o de expiações e provas, onde já há uma consciência um pouco maior, onde eles vão expiando, recebendo aquilo que plantaram para despertar uma consciência, e tendo também provas, que não necessariamente são expiações, para que, através dessas provas, eles possam mudar de fase. Tem também os mundos de regeneração, para onde a Terra está indo, né? Estamos num processo de transição planetária, onde já há uma sede de evolução, um desejo de reparação, uma vontade de progresso, uma busca de viver o bem. Existem os mundos felizes, e esses mundos felizes,
eles representam aquele estágio onde os espíritos já vivem plenamente no bem. O bem é maioria. E os mundos celestes ou divinos, onde há uma profunda comunhão com o Criador, com a vida, e até difícil descrever um lugar com tanto amor, com tanta paz, mas é um estágio onde todos nós um dia chegaremos, um dia todos nós seremos anjos. E quando a gente fala desses estágios, quando a gente fala desses mundos, a gente não pode esquecer de que os mundos externos, eles refletem o nosso mundo interno, não é? São espelhos de como nós estamos. Por isso que onde o nosso coração vibrar, nós estaremos lá. Então, vendo esses mundos externos como um espelho desse mundo interno, nós podemos passar novamente por essas 5 casas, agora numa ampliação um pouquinho maior da nossa percepção. Veja, quando nós estamos... Como é estar no mundo primitivo? A gente sabe. Olha, eu não vi o mundo primitivo, mas eu sei como é que é. Eu já passei por lá. Eu sei como é viver no medo. Eu sei como é viver no egoísmo. Eu sei como é viver no modo sobrevivência. Eu sei como é viver duelando, brigando, lutando pela sobrevivência. Eu sei como é viver no instinto. Nós sabemos, não estamos vendo, mas o nosso mundo interno sabe. Vê a correspondência? Existe uma lei no Caibalion, chamada Lei da Correspondência, né? Diz que, de Hermes Trismegisto, que diz que tudo está em cima é como que está embaixo, tudo que está fora é como que está dentro. Então, os mundos externos refletem o nosso mundo interior. Quando nós estamos no mundo de expiações e provas, que é o nosso mundo, nós temos aí uma certa facilidade, porque tanto a gente vê a dor a toda parte, quanto a gente sente. O nosso mundo externo e o nosso mundo interno estão em alinhamento. Então, nós sempre estamos mais alinhados naquele mundo que nós mais precisamos aprender. Quando nós estamos... Como é estar, por exemplo, no mundo de regeneração? Nós não estamos ainda. Nós não estamos vendo o mundo de regeneração. Mas todas as 5 casas que estão lá, todas as 5 categorias de mundos evolutivos, eles também estão dentro do nosso mundo interior em potencial. Então, quando nós temos uma sede de evolução, uma vontade de ser melhor, um certo cansaço, uma vontade, não está de saco cheio já, quer mudar, não está mais afim, os valores começam a mudar, um desejo de fazer o bem, um se importar com coisas que de fato importam, nós estamos vibrando já no mundo de regeneração. Não é bonito isso, né? O mundo interno reflete o mundo externo. E os mundos felizes? Aí vamos com calma, porque aí nós vamos ter vislumbre só, tá? Mas nós vamos ter, porque os mundos externos também estão dentro de nós. Sabe aquele dia que você acorda feliz da vida e quer que todo mundo seja feliz? Às vezes dura pouco, né? Mas acontece. A gente acorda de manhã, ou então acontece alguma coisa, a gente está tão bem, quer que todo mundo seja feliz, gostaria que não tivesse maldade no mundo, que o bem sempre prevalecesse. Estamos tão plenos, respiramos fundo. Ali é uma pequena amostra do que é um mundo feliz. O nosso mundo interno está feliz. Agora imagina isso 24 horas por dia, imagina todas as pessoas de um mundo vibrando igual. Bacana, né? Será que a gente suportaria viver num mundo assim? Vocês já pararam para pensar que se nós fôssemos agora transferidos para esse mundo sem passar por as etapas, talvez a nossa estrutura psíquica não suportasse tanta luz, né? Então, nós precisamos desse espaço. Por isso que todos os mundos são importantes, todos eles têm uma função na obra da criação. E os mundos celestes ou divinos? Esse aqui é vislumbre mesmo, né? Mas é possível a gente experimentar rapidamente quando nós temos, por exemplo, aquelas pessoas que têm, né? Nem todo mundo tem, um momento de samadhi, um momento de expansão da consciência em que a gente se sente em profunda comunhão com a vida e com o Criador.
Sabe aquele momento que parece que eu e Deus somos um, eu e a vida somos um, não tem separação, nos sentimos plenos. Ali é uma pequeníssima amostra grátis do que é viver no mundo celeste ou no mundo divino. Ficou claro, gente, que os mundos em evolução são os mundos externos e os mundos internos? Ficou claro que nenhum desses mundos é melhor do que o outro, todos têm a sua função. E o interessante também é que quanto mais esses mundos são evoluídos, mais a vida que lá existe também é evoluída. Em relatos mediúnicos ou em experiências de EQM, é comum se ouvir pessoas dizendo que visitaram determinados lugares e viram belezas que não dá para descrever. Cores que aqui não existem. Era verde, mas era um verde que eu nunca vi igual. Era um amarelo, mas era um amarelo dourado, era uma coisa, não consegue nem descrever, porque tudo nesses mundos são mais evoluídos. O reino vegetal é mais evoluído. O reino animal também é mais evoluído. Tudo evolui. E o interessante é que nós, vamos aqui baixar um pouquinho para o mundo de expiações e provas, quando estamos vibrando no amor, nós também trazemos harmonia e ordem para o nosso mundo à nossa volta. Já viu a casa de alguém que é organizada internamente? É tudo organizadinho, né? Tudo bonito. Já viu alguém que não está organizado internamente, como é a casa? Às vezes me perguntam, Wesley, eu estou tão desorganizado, o que você acha que eu devo fazer? Eu brinco dizendo, arrume as suas gavetas. Como é que tu sabe que as minhas gavetas são desarrumadas? Porque a sua mente está desarrumada. E o mundo externo reflete o nosso mundo interno. Então, quando nós percebemos esse alinhamento, percebemos que o nosso mundo interno e o mundo externo estão alinhados, quando nós percebemos que nós produzimos beleza a partir do nosso mundo interno, nós também conseguimos ver beleza quando estamos no nosso mundo interno mais harmonizado. Nós podemos olhar para o outro e ver além da forma, além do corpo, além do status social, nós podemos vê-los como irmãos. Como irmãos. Certa vez, agora eu vou contar a historinha de mestre, que eu gosto. Certa vez um discípulo pergunta, aliás, o mestre pergunta aos discípulos, como é que a gente já sabe o momento em que deixa de ser noite e começa a amanhecer um novo dia? E o discípulo diz, deve ser ali no momento das 4 da manhã. Não. Não é por ali, 4h30, não. Já sei, é quando começa já a amanhecer ali, uma claridadezinha, a gente vê que daqui a pouco o sol vai nascer, ali é o momento. Ele disse, não. O momento em que nós sabemos que acaba a noite e inicia um novo dia, é quando nós olhamos para o rosto de um ser humano e vemos nele um irmão. Todas as vezes que a gente olhar para alguém e não vê-lo como irmão, ainda é noite. Qual é a importância de nós sabermos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz? O que é que vocês acham? Como a gente pode aplicá-los praticamente no nosso dia? Espiritualidade tem que ser uma coisa prática, não é uma coisa teórica. Como diz sabiamente o nosso irmão Tom, teoria a gente já tem um bocado, né? Então a gente precisa ir para a prática. De que maneira a gente pode usar esse conhecimento para o dia a dia? E aí eu fiquei pensando, e pensei em 3 pontos. Tem mais, né? Eu pensei basicamente em 3. 3 pontos que nos ajudam a refletir de que maneira nós podemos criar condições favoráveis para a nossa evolução e para a evolução dos mundos onde nós nos encontramos. Eu pensei primeiro no que eu chamo de paradoxo da evolução. Paradoxo da evolução é quando a gente vê a semente de um carvalho e ali não é ainda a árvore, mas é, ao mesmo tempo, em potencial. Então, esse paradoxo é, nós vamos evoluir para sermos quem nós já somos. Já pensaram nisso? Nós já somos, em essência, somos criados por Deus, então existe uma centelha divina em cada um de nós. É importante lembrar disso por quê? Porque a gente fica muito na falta e olhando para o futuro. Mas quando a gente vê, eu já sou, e o que eu preciso é me lembrar de quem eu sou, muda um pouquinho a configuração, né?
Certa vez eu estava fazendo um retiro de meditação com o Padre Domingos, e ele fez uma dinâmica que eu achei muito interessante. Chegamos numa sala, estava em penumbra, e havia um balde de mais ou menos 1 metro de tamanho no centro da sala, ficamos em volta, a sala estava escura, e ele começou a falar, dizendo que meditar é autoconhecer-se, quanto mais nós nos conhecemos, nós vamos tirando de nós as camadas que nos impedem de ver a nossa luz. Enquanto ele falava isso, ele ia tirando algumas coisas de dentro do balde. Era pedaços de coco seco, folhas de jornal, revistas velhas. Ele ia tirando, ia falando, ia falando. De repente, a sala começou a ficar iluminada, 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 até que, de repente, ficou tudo iluminado. No fundo do balde havia uma lâmpada potente que iluminava. Estava na penumbra porque tinha muito lixo em cima. E ele usou a metáfora para dizer que nós precisamos nos lembrar da nossa luz. Meditar é um caminho. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. E à medida que nós vamos tirando essas camadas, nós vamos nos recordando de quem nós somos. Então, o paradoxo da evolução é quando nós nos lembramos que nós somos, mas ainda não somos, ainda não desenvolvemos todo o nosso potencial. Por que é importante lembrar disso? Porque cada semente tem uma assinatura energética única, assim como nós. Nós temos uma assinatura única nesse mundo, um propósito único nesse mundo. Somos uma semente que Deus plantou e que essa semente se torne uma árvore frondosa. Quando nós temos consciência disso, a vida passa por uma reestruturação em forma de consciência, de valor, de honrar a nossa existência. Já pensaram nisso? Quando a gente se vê com o que a gente tem para buscar o que falta, é diferente do ver o que falta para buscar aquilo que a gente almeja. Isso é uma questão técnica, gente. Quando a gente fica só olhando o erro, aliás, é uma questão evolutiva. A gente olha o erro por uma questão de proteção. Por isso que a gente só vê o que está errado. Experimenta olhar o que tem para depois olhar o que falta, vai ver que faz uma diferença incrível, porque você vê a realidade como um todo. Se eu vejo o que eu tenho, eu me ancoro nisso, me alimento nisso e busco aquilo que falta. Logo, eu estou vendo a realidade como um todo. Se eu vejo o que falta, eu vou para a falta, e a força gravitacional da evolução, da evolução, do processo, né, faz com que eu não consiga ver o que tenho, eu fico sempre na falta. Então, o paradoxo da evolução nos ajuda a ver o que tem para buscar o que falta. O segundo aspecto que eu pensei que pode ser útil para nós quando a gente fala em mundos em evolução é nos lembrarmos que todos nós estamos em evolução. Por isso, é possível que nós olhemos para um irmão e paremos de exigir o que ele não pode nos dar? Será que é possível nós olharmos para nós mesmos e sermos gentis com a gente? E pararmos de nos exigir aquilo que naquele momento nós ainda não conseguimos dar? Isso é ser conivente? Não, isso é ser respeitoso. Porque olhando o que tem para olhar o que falta, nós vamos estar mais seguros de que nós vamos chegar lá, porém respeitando os espaços, sem querer apressar o rio, sem querer apressar a evolução. Já ouviu falar em apressar a evolução? Vocês acham que existe isso? Tem um amigo meu que acha que existe. Quando eu era mais jovem e frequentava encontros de mocidade espírita, 1900 e bolinha, eu me lembro que eu estava uma vez, acho que era em Aracaju, e nós estávamos lá, a gente ficava em alojamento, naquela época a gente dormia no chão, era uma maravilha. E num determinado momento, apareceram umas baratas por lá. E aí eu tinha um amigo, o Fernando, que olhava para as baratas e dizia: Wesley, deve ser muito ruim ser barata, né? Eu disse: não sei, eu não me lembro quando eu fui barata. Deve ser péssimo. Rapaz, se eu fosse uma barata, eu não queria vir como barata, eu queria logo ser assim uma borboleta, um gafanhoto, tão melhor, né? E eu dizia: rapaz, onde é que esse cara quer chegar com essa conversa, né? Isso era para me convencer de pegar uma chinela e dizer: vou apressar a evolução delas. E saía matando as baratas todinhas. Pronto, apressei a evolução delas. Às vezes a gente quer fazer isso, né? A gente quer apressar a evolução. Mas a evolução não se apressa.
A gente cria condições para que essa luz em nós se manifeste de uma forma mais plena. E o terceiro ponto que me ocorre aqui, não sei como é que está o tempo, nós podemos oferecer a presença, o acolhimento. Né? Vocês sabiam que quando nós nos sentimos plenamente compreendidos, mesmo que a pessoa não concorde com a gente, parece que a gente respira melhor, parece que tem um espaço maior, e nós somos mais capazes também de nos compreender? Você sabia que quando a gente está presente no amor, a outra pessoa é capaz de se ver melhor e se organizar melhor diante das faltas? Porque nós ofertamos o que tem, e o que tem ajuda a iluminar a falta. Então, o terceiro ponto seria nós, para contribuir com a evolução nossa e do planeta, sermos mais presentes. E ser mais presente nada mais é do que sermos mais amorosos, caridosos. Não julgar, que é o segundo ponto também. Às vezes é difícil compreender que não julgar não quer dizer concordar. Nós podemos discordar do erro, discordar por ser um erro, mas o julgamento é quando nós nos colocamos na condição de saber tudo que levou aquela pessoa a agir daquela maneira. É até uma certa arrogância, né, para não dizer no mínimo, porque para nós fazermos um julgamento justo, nós teríamos que ter todas as informações do inconsciente daquela pessoa, que levou ele a fazer isso, a sua história de vida, o seu sistema familiar, sua herança sistêmica, da sua árvore genealógica, lembranças de outras vidas. Eita, é muita coisa, né? Não dá para a gente julgar. Dá para a gente ver que foi errado. E quando a gente abre mão do julgamento, nós também ajudamos no processo evolutivo, porque o julgamento prende, o não julgamento liberta, ao mesmo tempo que nós ofertamos o que pode ser feito diante daquilo que nós achamos que não é correto. Bem, pensaram sobre a pergunta que foi feita no início por mim, baseado no que o mentor falou? Onde o nosso coração sabe amar? Essa pergunta eu fiquei pensando porque talvez essa seja uma das formas mais práticas, mais importantes e sábias da gente evoluir, o nosso mundo evoluir e ajudar os mundos que nós estamos a evoluir também. Porque nosso coração sabe amar onde o amor flui mais fácil. O que é que vocês fazem? O que é que nós fazemos com facilidade? O que é que a gente faz que nos dá alegria? O que é que a gente faz que é uma expressão do nosso talento? O que é que a gente faz que é a nossa assinatura única nesse mundo? O que é que a gente faz que faz com que a gente perca a noção do tempo, do espaço às vezes, que nos dá alegria, que a gente faria até de graça? O que é que a gente faz? Onde é que o nosso coração sabe amar? Essa é uma pista importantíssima que mostra o sentido e o propósito da nossa vida nesse planeta. Porque aquilo que a gente faz dessa forma, a gente sente, né? Não sente? Que é bom? Então isso dá um sentido. Isso faz sentido para mim. Eu me sinto tão bem fazendo assim. Quando eu coloco uma meta, um objetivo, nisso que eu sinto, eu tenho um propósito. E não é isso que nós estamos buscando, muitas vezes, um propósito, um sentido de viver. É simples. Coloca aquilo que faz sentido para você, põe uma meta e você tem um propósito. E o que é que faz sentido para mim? Deixa eu ver o que é que faz sentido para o Tom. Não sei o que é que faz sentido para ele, é dele. Ele tem uma assinatura energética única, ele tem um propósito único, cada um tem o seu. O que é que faz sentido para mim? Nós temos uma contribuição única nesse planeta. Olha que coisa interessante, cada ser vivo, cada pessoa aqui encarnada tem uma contribuição única no processo da evolução dos mundos. Olha quanta honra, quanta responsabilidade. Eu não faço a menor ideia. A gente precisa aprender a sentir, então, né? Onde é que o amor flui mais fácil? É ali que o seu coração sabe amar. É ali que você encontra algo que te impulsiona para frente, que te impulsiona para o amor, que te impulsiona para fazer com que
ao fluir mais fácil esse amor através de nós, esse amor também, como ele é expansivo, ele entra em partes nossas que nós precisamos ainda aprender a amar. Não é bacana isso, né? Então, onde o coração de cada um de nós sabe amar? Isso é um ponto para a gente levar para a nossa casa, para a nossa vida, para o resto da nossa existência. Para que a gente esteja muito alinhado aos nossos valores, a quem nós somos. Se a semente do carvalho ficasse se comparando com outras sementes, ela não ia realizar o seu propósito como carvalho. A natureza é tão sábia, né? Mas quando a gente reencarna, a gente tem também ali uma comorbidadezinha chamada ego, que faz com que a gente fique ali na comparação do mais e do menos e esqueça que nós temos uma contribuição única. Ah, mas eu sei cozinhar. É por aí que o amor flui mais fácil. Pode ser que tenha alguém que saiba ensinar, pode ser que tenha alguém que saiba ser um bom terapeuta, pode ser alguém que saiba ser um bom professor. Por onde é que o amor flui mais fácil em mim? Né? Ah, eu sei varrer a casa bem varridinha. É por aí que o amor flui. Às vezes, num ambiente em que tem alguém doente, e chega alguém que oferece um copo d'água, mas oferece ali um alinhamento de amor tão grande que aquele copo d'água é uma água fluidificada. Aquele copo d'água é um ato de amor. Então, observe os seus talentos únicos. Ah, mas todo mundo sabe fazer. Não, nós temos um jeito único de fazer e honre isso. Honre a sua existência. Deu trabalho para a gente estar aqui, viu, gente? Deu trabalho para a gente vir para essa encarnação. É complexo reencarnar. É muito complexo. É uma dádiva, é uma bênção. E a gente não, pelo menos não deveria perder tanto tempo, né? Como é que a gente faz para ganhar tempo? Ser quem nós somos. Sempre. Ver por onde o amor flui. Porque, no final das contas, o que vai valer mesmo é o nosso passaporte, digamos assim, para que a gente esteja em mundos melhores, lembrando que esses mundos melhores já começam em nós, é simplesmente a nossa vibração. Como disse o mentor, a porta sempre se abre no nível da nossa vibração. E a nossa vibração, como sabemos, é a resultante do quanto nós fomos capazes de amar. Muito obrigado.